Módulo 12, juros simples, uma delícia de assunto, bem facinho, dá para gabaritar as questões todas de prova, tá bom? Último módulo para a gente fechar com chave de ouro o nosso curso, começando a falar sobre juros simples. Então, olha só, define-se como juros o rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um período determinado. Os juros são para o credor, aquele que tem algo a receber, uma compensação pelo tempo que ficará sem utilizar o dinheiro. Por outro lado, quem faz um empréstimo em dinheiro ou faz uma compra a crédito, geralmente terá que pagar um acréscimo pela utilização do dinheiro ou pelo parcelamento da totalidade do valor do bem. A esse acréscimo também dá-se o nome de juro. Então vamos lá. O valor dos juros corresponde ao dinheiro que uma pessoa paga pelo tempo em que um valor lhe é emprestado. Os juros podem ser simples ou compostos, né? Lembrando que os concursos de nível médio pedem somente juros simples, tá bom? Mas nós temos um juro composto disfarçado quando a gente estudou porcentagem acumulada. Lembra disso? A reguinha, que é o juro sobre juro. O juros simples corresponde a uma porcentagem que incide somente sobre o valor principal. Gravem ou grifem esse parágrafo. O juros simples corresponde a uma porcentagem que incide somente sobre o valor principal. Então, deixa eu abrir uma tela aqui em branco para poder te explicar, né, de forma mais legal o juros simples, ok? E depois a gente vai para os exemplos e questões. Então, imagina você estudando para um concurso, tá bom? Chega no mês seguinte, presta uma prova, vai muito bem e passa no concurso. 2 meses depois, você toma a homologação, família toda feliz, correto? E aí, você pega o teu primeiro salário na mão, né? Paga algumas contas, obviamente, faz o churrascão para comemorar, convida o professor, né, que participou dessa luta aí, dessa caminhada, e aí, só diversão. No segundo mês, você recebe um outro salário, e aí você começa a programar seu casamento, ou uma viagem de férias para o maridão aí, ou para a esposa que te acompanhou o tempo todo nessa jornada, tudo bem? E aí você, até para trazer o exemplo igual que está no material, você resolve aplicar R$2.000 por mês para poder começar a guardar um dinheiro, tudo bem? Então nós temos aqui uma linha do tempo, né? Onde nós temos aqui o tempo, nessa linha, e nós temos aqui os juros, beleza? Então olha só, é a linha do tempo, ou podemos também falar que é o montante, beleza? Aí você pega R$2.000, esses R$2.000 nós chamamos de capital, correto? Capital eu vou representar pela letra C. Porém, esse capital, na VUNESP, geralmente ela chama de capital. Mas em livros de matemática financeira você pode ver outras nomenclaturas, né? Capital inicial, valor presente, valor inicial, correto? Investimento, valor atual, né? Aplicação inicial, enfim, normalmente a VUNESP gosta de capital e a gente representa pela letra C, beleza? Aí a gente pega esse capital e vamos até o banco. A gerente do banco vai te perguntar: fulano, o que você quer fazer com esse dinheiro? Quanto tempo você quer deixar ele aplicado? Então, dependendo das suas intenções, ela vai te pôr numa aplicação mais conservadora ou de maior risco, uma aplicação de menor prazo, de curto prazo ou de maior prazo, tudo bem? Então imagine que você, para conhecer o banco, vai deixar o teu dinheiro aplicado apenas 1 mês para você sentir se o banco realmente é um banco bom, etc, etc. Então esse 1 mês é o tempo, e o tempo na matemática financeira nós representamos pela letra N, que é uma convenção mundial, tudo bem? Legal. Óbvio que ninguém deixa um dinheiro aplicado por um tempo sem ganhar nada de rendimento, a não ser que você deixa o dinheiro parado na sua conta corrente, tudo bem? Então imagine que você vai ganhar, vai
vai ficar aí um mês aplicado e vai ganhar uma taxa de juros de 5% ao mês, né? Ótimo, né? E essa taxa de juros nós representamos pela letra I, que é um termo americanizado desta palavra em inglês, tá? Que eu tenho até vergonha de ler, porque eu tenho dificuldade, mas normalmente é interest rate, correto? Não tá certo minha pronúncia, péssima. Então, a hora que chegar aí, você põe pi no vídeo, beleza? Então, legal. A taxa de juros, isso aqui significa em inglês taxa de juros, e a gente representa pela letra I. Então, vamos pensar. Você deixa R$2.000, 10% 200. 5% é 100. Então, você ganhou quanto de juros aqui no primeiro mês? R$100. No final de um mês, você vai lá no banco, você tem os 2.000 mais 100, 2.100. E esses 2.100 nós chamamos de montante. O Vunesp gosta de apresentar como montante, letra M, mas pode ser chamado de resgate, de aplicação final, investimento final, né? Valor presente, valor futuro e assim por diante, ok? Bom, você gostou da brincadeira, tem 2.100, resolve deixar aplicado o seu dinheiro mais um mês lá no banco. Segundo mês, correto? E aí? Aí eu pergunto para você, supondo que o banco vai te pagar de novo uma taxa de 5% ao mês. Esse 5% ao mês, você vai render esses juros sobre os 2.100 ou sobre os 2.000, né? Se fosse juro composto, os 5% vai render sobre 2.100. Se fosse juro composto, os 5% vai render sobre 2.100. Tudo bem? Que é o valor acumulado. E é assim que é na prática que os bancos trabalham. Mas aqui é juros simples, então eu falei para você grifar o parágrafo anterior. O juros simples sempre vai incidir sobre o valor inicial, sempre. Então quer dizer que no segundo mês o cara ganha R$100 de novo? R$100 de novo. Então ele passa a ter quanto? 2.200 aqui de montante. Ou seja, se ele quiser deixar aplicado esse dinheiro mais um mês, fechando aqui o terceiro mês, ele ganhando mais 5% novamente, ele vai ganhar quanto de juro no terceiro mês? De novo, vai render sempre sobre o valor inicial, R$100 de juro. Então ele fecha o montante com 2.300. Olha só. Bacana? Muito legal, né? Então, se eu descubro o juro de um mês, eu descubro todos os meses, porque sempre vai incidir sobre o valor inicial. Maravilha? E aí, como é que eu posso gravar uma relação, uma fórmula para eu poder trabalhar isso aqui dentro do juros simples? Olha só, na matemática, né, a fórmula matemática usada para calcular os juros simples é a seguinte, ó, juro é bom? Sim. Então vou voltar aqui para essa tela, ó. Juro é bom? Sim. Por quê? Vou trabalhar o juro é bom, ó. Você vai escrever sim. Quem é o juro? É o capital. Qual foi o capital? 2.000. Vezes a taxa, ó, a taxa 5% vezes o tempo. Qual é o tempo? 3 meses. Então o juro vai ser quanto? Ó, corto 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. 20 vezes 5 dá 100, vezes 3, 300. Ou seja, tá aqui os R$300. Então, se eu perguntar para você o montante, quem é o montante? É o capital mais o juro. Então, o montante vai ser o capital de 2.000 mais o juro de 300, que vai dar um total de 2.300, que é o que nós vimos aqui, ó. Tudo bem? Então, essa fórmula, você sempre vai usar ela para a questão de juros simples. Juro é bom? Sim. E você deve procurar sempre colocar a taxa na forma de fração, ó. 5 por 100. 5%. Por quê? Para que você possa cortar o zero embaixo com o zero em cima. Maravilha? Então, vamos aqui. Só tem um detalhe, né? Se nós juntarmos, ó, essa fórmula aqui com essa aqui, eu consigo ter uma terceira fórmula. Olha que interessante, ó. Montante é igual capital mais o juro. Quem é o montante? É o capital mais o juro. E o juro é o quem? É o sim.
Então o montante vai ser o capital, coloque em evidência, vai ficar 1 mais I vezes o N, tudo bem? Prof, eu vou precisar dessa fórmula? Não necessariamente. Desde que você tenha o juro é bom sim e mais essa fórmula na tua cabeça, tudo bem? Por quê? Olha só, se ele te der o capital e te der o montante, capital 2.000, montante 2.300, eu consigo ver que o juro é o que está no meio, 2.300 menos 2.300, tá aqui, é o juro. Se ele te der o montante e te der o juro, eu pego 2.300, tiro 300, eu volto para o capital. E se ele te der o capital e te der o juro, 2.000 mais 300, eu vou para o montante. Então você tem que ter essa relação aí na tua mente. Maravilha? Então vamos para os exemplos. Feita a explicação teórica, temos aí 2 exemplos, né? E aí seguimos para as questões. É bem curtinho, tá vendo? A explicação de juros simples é muito tranquilo mesmo, tá? Você vai ver nas questões. Então tá lá, a fórmula matemática usada para calcular juros simples é a seguinte: juro é bom? Sim. Então vamos pegar aqui o exemplo que eu acabei de fazer, ó. Considere um empréstimo no valor de 2.000, pelo qual se deve pagar 5% de juros simples ao mês. Qual o valor dos juros ao final de 3 meses? Então tá aqui, ó. Separei o capital, nós temos que é o C2.000, taxa de juros é o I 5% ao mês e tempo 3 meses. Uma coisa que você tem que ter em mente: taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Se eu estou trabalhando com taxa mês, o tempo tem que estar em meses. Tudo bem ou não? Então vamos supor que ele me dá aqui uma taxa de 1% ao mês para aplicar durante 2 anos. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 2 anos, ó, taxa está em mês, 2 anos são 24 meses. Pronto, ó. Trabalhei mês com mês. Maravilha ou não? Se ele me der uma taxa, por exemplo, 12% ao ano para aplicar durante 4 meses, o que eu posso fazer? Transforma essa taxa em ano para mês. 1% ao mês. 12% ao ano divide por 12 meses, dá 1% ao mês. Maravilha? Então, o que você precisa ter em mente? Que a taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. É melhor você mexer no tempo do que mexer na taxa, tá? Sempre o tempo é mais fácil do que a taxa. Tem exceções? Tem. Às vezes igual essa que eu pus. 12% ao ano vira 1% ao mês. Ok? Então, olha lá, juro é bom? Sim. Tá aqui, ó. O capital 2.000, a taxa de 5% e o tempo 3 meses. Taxa em mês, tempo em mês. Corta os 2 zeros em cima, os 2 zeros embaixo. 20 vezes 5 dá 100, vezes 3, 300. Ele quer saber o juro é 300. Se ele perguntasse para nós o montante, é o capital mais o juro. Então o montante vai ser 2.000 mais 300, vai valer 2.300. Beleza? Então tá aqui, ó, quadrinho só para você lembrar, ó. Período 0, capital 2.000, não tem juro, montante 2.000. Período 1, um mês, ó, 2.000 de capital, aí o juro é 5% de 2.000, que é 5 vezes 2.000 divide por 100, correto? 2.100. Depois, segundo mês, 2.000, porque o juro sempre incide sobre o capital inicial, 5% de 2.000 dá 100, vai para 2.200, e no terceiro mês fecha com mais 100, 2.300. Maravilha? E aí vamos falar um último exemplo do montante que diz: também conhecido como valor acumulado, é a soma do capital inicial com o juro produzido em determinado tempo. Então, olha lá, já pus a fórmula, ó. Montante é o capital mais o juro, correto? Ou, se eu pegar o capital, ó, e passar para cá e subtrair, vai ficar, quem é o juro? É o montante menos o capital. Mas eu também posso, montante é igual ao capital mais o juro. Quem é o juro é o sim. Então, coloque em evidência, ó, o montante é igual ao capital, abre parênteses, 1 mais I, vezes o N, tudo bem? Lembra que eu posso isolar, ó, eu posso ter assim, ó, montante é igual ao capital mais o juro. Então, se eu passar o capital para cá, ó, fica negativo. Quem é o juro? É o montante menos o capital. Mas eu também posso pegar montante é igual ao capital mais o juro. Passo o juro para cá, que está positivo, fica negativo, ó.
Quem é o capital? É o montante menos o juro. É só lembrar daquele gráfico para você ter na sua cabeça, beleza? Então, olha esse exemplo. Qual é o montante resultante de uma aplicação de 29.800, a taxa de 12% ao ano durante 6 meses? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, tem o capital? Tem, 29.800. Tem uma taxa? Tem. A taxa é 12% ao ano. E tem o tempo? Tem. O tempo é 6 meses. O que ele quer de nós? O montante. Tudo bem? Então, o primeiro passo é trabalhar taxa na mesma unidade que o tempo. 12% ao ano é a mesma coisa que, se eu dividir por 12, vai valer 1% ao mês. Olha lá, taxa está em mês, tempo em mês. Ou você poderia transformar 6 meses em meio ano, que daria 1/2, né? Meio ano já fica ruim trabalhar assim, ou meio ano desta forma. Tudo bem? Preferi mexer na taxa. Ó, posso usar a fórmula do montante. Montante é igual capital 1 mais I vezes o N. Quem é o montante? É o que nós queremos saber. 29.800 é o capital, 1 mais a taxa, 1% ao mês, agora é 1 por 100. Só que se você usar a fórmula do montante, não é legal você trabalhar a taxa em fração. Aí você vai ter que dividir 1/100, que vai virar 0,01. Olha lá, tem gente que não gosta disso. Vezes o tempo, que são 6 meses. Então, o montante vai valer 29.800, abre parênteses, resolvo quem primeiro aqui, ó, multiplicação. 1 mais 0,01 vezes 6 é 0,06, correto? Então, vem para cá, ó. O montante vai ser 29.800, que multiplica 1 mais 0,06 dá 1,06. Tá vendo? Tem gente que não gosta de trabalhar com montante, eu também não. Então, você vai pegar 29.800 e multiplicar por 1,06. Olha que ruim que fica, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48 vão 4. 9 vezes 6, 54. Com 4, 58 vão 5. 2 vezes 6, 12. Com 5, 17. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 2, 0. Põe 2 mais 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8. 1 vezes 9, 1 vezes 2. Ó, se eu somar tudo, vou colocar aqui embaixo. Ó, 0, 0, 8, 8. 8 mais 7, 15, vai 1. 9 mais 1, 10 mais 1, 11, vai 1. 2 mais 1, 3. Duas casas depois da vírgula, deu 31.588. Então, o montante final seria 31.588. Ok? E aí, prof? Esse é o melhor caminho? Evidentemente que não. Tudo bem? Mas eu trouxe para você a fórmula do montante, né? Quem faz a faculdade de administração adora trabalhar com essa fórmula, adora trabalhar com 0,01, tá? Mas para nós que vamos fazer concurso público, o caminho mais rápido é o melhor. Eu tenho que ser bom no conhecimento e eu também tenho que ser ágil na velocidade, beleza? Então nós vamos colocar assim, ó. Juro, é bom? Sim. Vamos trabalhar com essa fórmula primeiramente. Quem é o capital? 29.800 vezes a taxa, já transformei 12% ao ano, é igual a 1% ao mês. Então, vou colocar aqui na fração, ó, 1% vezes 6 meses. Olha como fica melhor. Corta os 2 zeros embaixo, com 2 zeros em cima, sobrou 298 vezes 1, 298, vezes 6. 298 vezes 6, ó, 6 vezes 8, 48, vão 4. 9 vezes 6, 54. Com 4, 58, vão 5. 2 vezes 6, 12. Com 5, 17. Deu exatamente 1.788. Isso é o juro. E agora, quem é o montante? O montante é o capital mais o juro. Então, vou pegar o capital de 29.800 mais o juro de 1.788. Olha aí como é mais fácil. 29.800 mais 1.788 dá exatamente quanto? 31.588.
588, exatamente igual o que vimos no exemplo anterior. Muito mais rápido aqui do que trabalhar com a fórmula do montante. Maravilha? Então, fechamos a nossa teoria, módulo 12, aula 1, só essa teórica, e voltamos daqui a pouco para os exercícios. Até já!